Durante 1500 anos, né, ou seja, até Martinho Lutero, o pai da Reforma, a gente teve um tipo de fé que tinha muito mais a ver com a realidade de Jesus em determinado aspecto do que, às vezes, o que nós vivemos hoje. Naquela época, irmãos, as pessoas acreditavam, até lá Martinho Lutero, ou seja, até 1500 e pouco, as pessoas acreditavam em milagre, demônio, anjo, e não precisava, manifestações extraordinárias. Ninguém precisava ser convencido de que manifestações extraordinárias, sobrenaturais existiam. Era quase que de comum acordo entre as pessoas, mais de 99% das pessoas acreditava de que as coisas não paravam naquilo que é visível. Amém? A igreja está entendendo o que eu quero dizer? Amém? Estão entendendo? Então aquelas pessoas, elas não precisavam de repente gastar o tempo delas tentando convencer alguém de que é possível que haja um milagre. Você está entendendo? Elas não precisavam falar assim, vem cá, deixa eu te explicar que milagre existe. Não! As pessoas, você falava, eu vi um anjo. Pô, você viu um anjo. Olha, eu orei e um sonho. Ah, um sonho. Tanto é que hoje até as versões mais céticas da nossa própria fé evangélica, às vezes alguns mais céticos, a pessoa fala assim, poxa, Deus mostrou numa visão. Eu mesmo cresci num ambiente onde esse negócio não era muito bem aceito. Vocês estão entendendo? Eu acho que vocês e eu hoje vivemos numa realidade de fé que é diferente. Hoje, parece que é necessário que, além da gente ter fé que Jesus Cristo salva, de que anjos são reais, de que demônios são reais, é necessário, para que você possa começar a falar de fé com o professor de química da sua escola, ou então com um camarada lá da sua faculdade, você tem que mostrar para ele o relatório da Junta Médica Judaica da Virgindade de Maria, para depois romper aquela barreira e falar, agora vamos falar de Deus. Talvez você tenha que chegar para o cara, é engraçado isso, mas isso vai gerando em nós talvez uma necessidade. Por exemplo, na nossa igreja nós temos uma classe maravilhosa, ciência confirma a fé, né? Vivi já deu essa aula cheirinha, é uma aula maravilhosa, mas é engraçado porque a necessidade que nós temos hoje em relação a isso é de, além de provar que o dilúvio aconteceu, mostrar que ele cobriu o Everest. Olha só, tem marcas na camada da terra que o dilúvio também cobriu o Everest. Hoje a gente está com uma necessidade dupla de afirmar a fé que, olha, aconteceu, e ainda por cima viver uma fé que não é baseada no visível. Os irmãos estão entendendo a dificuldade? Então nós vivemos hoje entre dois mundos. E facilmente, meus irmãos, eu não quero me alongar, mas é só para introduzir a questão da oração. Vamos falar de oração. A gente vai falar de algo visível? Sim ou não? É visível? As coisas acontecem na hora? Não. Então a gente vai falar do invisível. Mas estamos partindo desse diálogo para podermos entender o seguinte, que hoje podemos facilmente acreditar que a fé que nos é necessária é a fé de aceitação. Como assim uma fé de aceitação? Você crê que Jesus Cristo nasceu de uma virgem? Creio. Você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Creio. Você crê que o dilúvio cobriu a terra? Creio. Então você é salvo. Porque só pode ser salvo um camarada que crê nisso. Só que esse é o problema. A nossa fé, ela não se baseia numa aceitação de fatos. A nossa fé, ela não se baseia no fato de que realmente concordamos de que isso aconteceu. A nossa fé é além disso, amém? E aí, na verdade, é onde ela começa. Eu nunca ganhei ninguém, posso ser sincero, eu amo apologética. Os que me conhecem sabem que eu amo apologética. Eu tenho livro de apologética. Apologética, irmãos, é a arte de defesa de determinado aspecto. E eu tenho William Lane Craig, eu guardo esses caras. Mas tu acredita que eu nunca ganhei uma alma com isso? Porque eu, olhando para a Bíblia diz que com razão devo defender minha fé. Mas diz também que isso não necessariamente vai gerar almas. Mas que defender a fé é importante para que você possa mostrar que é coerência no seu assunto. E é interessante porque, ao defender a fé como fato, esquecemos que Hebreus fala de que não foi o visível que criou o invisível. Hebreus capítulo 11 falando antes dos heróis da fé, mas sim que o invisível deu ao visível a sua realidade. Sabe o que significa? Que quando falamos de oração, falamos do invisível que dará forma ao visível. Falamos daquilo que é imaterial que dará forma ao material. Quantos estão entendendo até agora? Então não estamos falando
de que cremos que a oração tem poder. Porque isso seria apenas factual. Sabe o que significa factual? É mais ou menos assim. A Bíblia diz que eu creio. A fé que nos é requerida essa manhã para entrarmos num texto bíblico, ela vai além de aceitar que a Bíblia é a verdade. É uma fé que nos é necessária, a necessidade de que nos aproximemos do texto bíblico como a uma pessoa. De que nos deixemos afetar pelas luzes que Deus vai nos dar. Os homens de 1500 anos após os apóstolos, eles eram moldados a partir das narrativas bíblicas. Significava o seguinte: quando alguém estava falando de uma história, não era a história do fariseu e do publicano, era do Alex e do publicano, entendeu? Tiravam o nome e falavam: esse sou eu. Sabe por que Jesus usou tanta parábola? Porque talvez a gente tivesse gasto muito tempo tentando provar que cada história era de verdade. A gente já fica se questionando se, quando falam do mendigo Lázaro e do rico, esse mendigo existiu mesmo. Se o rico tivesse nome, era capaz de a gente estar buscando nos artigos romanos um rico da mesma época com tal nome e um pobre com o mesmo nome. E a gente está todo envolto na procura da descoberta da realidade, esquecendo de que mesmo real, algo pode ser totalmente imperceptível na nossa vida. A fé que nos é requerida hoje é uma fé de nos deixar afetar pelo texto. É uma fé onde a realidade do texto é a minha realidade. Essa é a nossa fé. Os antigos tinham essa noção melhor, e vocês já ouviram falar que os ditados populares antigos são fantásticos. E a minha sogra, a minha esposa, ela conta uns da avó dela que eu fico, gente, isso podia estar em Provérbios. Porque isso é verdade. Porque faz sentido ler Provérbios sem aplicar Provérbios? Recitá-los sem aplicá-los? Hoje em dia a gente tem uma fé tão baseada de que sim, eu sei que Jesus ressuscitou porque tem provas e evidências, que hoje não é muito diferente um crente no Papai Noel e um crente em Jesus. E na verdade, se você fizer tudo direitinho e seus pais tiverem algum tipo de dinheiro, aí criançada, você vai receber no final, quer seja por Jesus ou por Papai Noel. Sabe, a gente precisa hoje de se deixar afetar pelo texto bíblico. Tem um cara ateu muito antigo aí, de 200 anos atrás, o Nietzsche. O Nietzsche falou um negócio muito louco. Ele falou assim, olha só que legal. Se os remidos se parecessem mais com remidos, eu poderia crer no Redentor. Significa que se os remidos parassem apenas de contar histórias sobre os remidos e passassem a ser as próprias histórias dos remidos, talvez o remidor, o Redentor, ficasse mais claro para essa geração. A nossa tarefa não é somente discutir oração aqui, mas ser oração. Eu vi aqui a Cris falando sobre oração e fazendo apelos para que as pessoas venham na direção disso. Porque senão, oração será apenas o título do nosso trabalho. Eu não me deixo afetar por isso. Que adianta? E essa introdução, irmãos, eu peço que o irmão e a irmã entendam que às vezes fazer uma introdução é para a gente refletir sobre como isso vai entrar na nossa cabeça. Tem um teólogo dinamarquês chamado Kierkegaard, e ele falou assim, tem uma coisa de qual eu tenho medo. Olha que interessante. Eu tenho medo de ficar sozinho com o Novo Testamento. Eu tenho medo quando o Novo Testamento é aberto e ele está olhando para mim. Porque toda a minha filosofia, toda a minha inteligência se esvai. Toda a minha segurança acaba diante do Novo Testamento. Ninguém está seguro diante do Novo Testamento. Então, irmãos, antes de orar, antes de ler um trecho da palavra, eu gostaria que nós pudéssemos agora, não somente orar e ler, mas nos permitir e nos tornar vulneráveis a essa palavra. Você sabe o que é estar vulnerável? É estar sem reservas. É você falar assim, olha, vão ler um negócio e o meu nome está ali. E é bom que eu preste atenção, porque ele vai estar falando da minha história. Jesus contava parábolas para que todos nós pudéssemos estar em cada história. Porque se fosse
a parábola, um fato real, estaremos buscando um fato real, tentando comprová-lo e esquecendo de que o mais importante é de que eu viva aquela realidade. Então, irmãos, a parábola que a gente vai ler é só uma parábola, é só uma história. Ela não aconteceu. Mas assim como os ditos dos antigos, elas são tão fortes e reais que talvez a gente possa se sentir absorvido por essa realidade hoje. E olhar para ela e falar assim: rapaz, eu acho que trocaram o nome. Não era fariseu, era André. Era Yasmin, era Juan. E aí a gente se lê naquilo. Nos tornemos vulneráveis à palavra de Deus essa manhã. Oremos com a certeza de que não estamos falando com a parede. Oremos com a certeza de que o Senhor Jesus está aqui. Mas com uma certeza tão forte e ao mesmo tempo perene, que nem o barulho doce das crianças, nem a nossa fome daqui a pouco vai ser capaz de nos tirar de dentro desse texto. Amém? Podemos tentar dessa forma? Podemos ir nessa lição, nos tornar vulneráveis à palavra de Deus? Ninguém vai ler isso aqui como quem conta história. Então eu gostaria que os irmãos pudessem abrir em Lucas. Deixar aberto no 18 de Lucas, São Lucas 18. Fechar os seus olhos e como quem está falando com alguém, como quem se aproxima de uma pessoa, como quem está diante de alguém verdadeiramente, porque estamos, a gente pudesse orar junto. Amém? Então agora, nesse seu momento agora com Deus, eu vou fazer uma oração que você não precisa seguir. Apenas ore comigo no mesmo momento. Amém? Amém? Senhor, não nos aproximamos de Ti como quem merece, mas como quem precisa muito. Nessa manhã, Senhor, precisamos estar vulneráveis à Tua palavra. Precisamos, Senhor, além de aceitar tais verdades, nós precisamos viver tais verdades. Senhor, a única verdade que é capaz de me transformar é aquela na qual eu me permito tornar vulnerável, Senhor. Que nós possamos estar vulneráveis essa manhã, inseguros, intranquilos diante do Novo Testamento, que nós possamos estar inquietos, porque todo o muro da nossa religiosidade despenca diante da Tua palavra. Toda religião rui diante do Senhor Jesus essa manhã. Que todo joelho, que todo coração se dobre. Que não haja dúvida de que estamos diante do nosso Deus. Que sejamos vulneráveis àquele que é o Alfa e o Ômega. Pai, em nome de Jesus, que ninguém consiga não se ver naquilo que o Senhor falar. Que ninguém diga por que ele não veio ao acampamento. Que essa pessoa diga: agora eu entendi porque eu vim ao acampamento. Em nome de Jesus, Pai, tira a frieza do coração do meu irmão e da minha irmã e do meu. Tira de nós a cegueira de acharmos que estamos lendo apenas um livro. Inclina-nos a Tua palavra, inclina o Teu coração ao nosso e o nosso ao Teu, que precisamos de uma intervenção milagrosa nessa manhã. Nada menos que um milagre é necessário para romper o nosso coração. Em nome de Jesus, que essa oração entre no coração mais simples e no mais duro, no mais jovem e no mais velho. Que a mulher que cuida das crianças, que o pai que olha os filhos, que o adolescente que não consegue prestar atenção, que o jovem que já acha que sabe tudo, que o velho que não precisa viver mais nada, se incline diante de Ti e diga: eu preciso do Teu milagre. Eu preciso. Por favor, nos ajuda. É difícil esse negócio. Difícil, Deus. Parece que o assombro se perde com o tempo. Parece que o temor e o tremor diante da Tua palavra às vezes não acontecem e nada mais sentimos diante da Tua palavra. Que essa manhã, Pai, no espírito de arrependimento contra a nossa insensibilidade, caia sobre esse lugar. E de que a certeza de que Jesus Cristo está aqui seja de todos nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Amém, irmãos? O trecho é em Lucas. O pastor Luiz leu ontem e eu queria poder aprofundar com os irmãos. Lucas, capítulo 18. Quem tiver sem Bíblia, ajuda a pessoa que está sem Bíblia. Ninguém sem olhar para a palavra de Deus essa manhã, sem olhar para os textos. Olha para a pessoa ao lado, oferece sua Bíblia. Lucas capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Amém? Todos encontraram? A minha versão é Almeida corrigida. Se a sua for diferente, é só um pouquinho. Não perca o foco. Vamos lá? Quem estiver com a cadeira desconfortável, vire-se na direção daqui. Fique à vontade. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque a qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém. O texto fala de 2 homens, e um falava mais ou menos assim, ó: graças te dou, Deus, porque eu sou melhor que todo mundo aqui. Eu dou dízimo, oferta de primícia, ajuda ao sopão, portas abertas, a paz, suípa, tudo eu ajudo. Eu também jejuo 2 vezes por semana, e caso os irmãos não saibam, eu sei que alguns sabem. O jejum era 1 vez por ano. O camarada jejuava 2 vezes por semana. O jejum que Moisés instituiu lá, Deus colocou, era 1 vez por ano. O camarada era 2 vezes por semana. Para tu ver como é que ele queria chegar longe com isso. E ele olhava para si mesmo e via isso. O outro, ele orava simples, como o pastor Luiz falou ontem: tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E a coisa mais interessante é que os 2 mundos aqui que se encontram, dois tipos de pessoas, tanto fariseu quanto publicano, eles não são pessoas presas no tempo dele. O fariseu, ele era um religioso, e ele vivia uma vida religiosa corretíssima. Ele fazia tudo que era necessário para que diante dos homens ele estivesse completamente justificado. Ele estava correto em tudo que fazia. Ele era a régua que media as outras pessoas. Com ele, as pessoas eram medidas. A partir dele, as regras se instituíam. O fariseu, ele dizia o que era certo e errado. E em alguns casos, quem devia viver e quem devia morrer, como em casos de adultério e coisas desse tipo, e algumas preocupações que eles tinham com manter criteriosamente a lei de Moisés. O publicano, só para você ter uma ideia, ele era um cobrador de impostos para Roma. Então ele cobrava impostos para Roma e cobrava impostos para os seus irmãos judeus. Por isso o publicano era tido como um traidor. Publicamente eles já olhavam para ele: olha lá o traidor, olha lá o traidor, olha lá, desleal, cobrando imposto para Roma. Ele já era social e religiosamente tido como reprovado. O fariseu, social e religiosamente aprovado. Os 2 camaradas foram ao templo orar, cada um com a sua carga de ser. E a Bíblia diz que o fariseu orava de si para si mesmo, e é algo que a gente vai ver depois. Mas eu queria assinalar com os irmãos um ponto inicial, que é a distância que os 2 dão de si mesmo em relação a Deus, ou do local de oração. Você que leu o texto percebeu que o fariseu estava bem perto, naquilo que seria o limite do local de oração, e de que o publicano, ele estava de pé, bem longe, e não se atrevia nem a olhar. O judeu orava de olho aberto, ao contrário de cristão. O judeu orava de olho aberto. Então esse camarada estava de longe, certamente ouvindo aquela oração, e tendo ciência que, ouvindo tudo aquilo que aquele homem falava que fazia, ele falou: não sou nada. Olhando para esse homem, olhando para esse Deus, olhando para mim mesmo, não sou nada. Tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Esses 2 camaradas, eles não estão presos no templo. E a primeira pergunta que eu te faço em relação à oração é: quem está mais perto de Deus?
quem realmente está mais perto de Deus. Um achava que por cumprir tudo aquilo que era necessário, estava mais perto. O outro cria que por não cumprir tudo aquilo que Deus queria que fosse cumprido através da lei de Moisés, ele estava longe. E é interessante porque eu não sei se os irmãos já tiveram essa sensação consigo mesmos. Quando não estão servindo na igreja ou no reino de uma maneira mais ampla, a sensação é de que você está devendo. Sim ou não? A sensação é, você pega um camarada desse que trabalha pra caramba na igreja. Eu dou exemplo de uma pessoa e eu não falo do seu ponto de vista de farisaísmo. Os irmãos vão entender porque eu admiro. Tá entendendo isso? A Fabiana das crianças. Aí trabalhar assim lá longe. Trabalha muito. Sim ou não? Quem conhece ela aí? Uma leoa. Aí a pessoa olha a Fabiana, e independente dela, eu estou usando ela como exemplo, só para um exemplo didático. A pessoa olha e fala assim, meu Deus, eu não sirvo para nada. Olha o que essa mulher faz. Ela está pertinho de voltar, porque olha só, olha para isso. Esse fariseu, ele tinha certeza de que o serviço que ele prestava a Deus tornava-o mais próximo de Deus. O serviço que ele prestava, e de maneira tão nítida a todas as pessoas, e eu imagino as aprovações, aí fariseu, você é o cara, hein? Vou passar que não precisa pagar não. É fariseu, é o cara. Eu imagino o publicano, passou a mãe pegando a criança e botando para outra calçada, olha o publicano ali. Eu imagino que a reação pública, e como a reação pública nos afeta em relação àquilo que somos com Deus. Como a aceitação geral pode, talvez, irmão e irmã, fazer com que você creia realmente está tão longe dele. Como a aprovação das pessoas, no sentido religioso e até mesmo social, pode mostrar que você está mais perto ou mais longe. Porque é engraçado, Jesus chega no final aqui, vocês leram comigo, é como se Jesus perguntasse assim, leu? Leu. E aí? Onde é que está a verdade? Onde é que repousa a verdade? Eu postei uma frase no Facebook esse dia que foi a seguinte: de que nenhuma obediência é digna de recompensa. Não é possível. Obediência é o caminho a se seguir. É mais ou menos assim, quando andamos na obediência, estamos andando no caminho certo. E o que era certo de acontecer está certo porque está lá. Não porque recebemos recompensa de Deus. Não há recompensa para os santos. Somos salvos, queremos o que mais? Então, esse fariseu cria e depositava isso na sua oração, talvez seu momento mais íntimo, que eu acho que é na oração que a gente se desnuda, não é verdade? A gente tira a roupa na oração, a gente dá a cara a tapa. Ele deu a cara a tapa na oração e o serviço que ele prestava a Deus tornava-o, na sua ideia, mais próximo de Deus. Alguns conhecem esse termo. Ele, por ser útil, se achava mais digno. E o seu mérito vinha do serviço que ele mesmo aplicava. E Jesus muitas vezes já falou sobre isso. E depois a gente vai ler outros textos para entender. Irmão e irmã, se você não tem servido ao reino, ou prestado serviço à sua igreja como você gostaria, ou como você acha que deveria, isso não te torna menor, meu irmão e minha irmã, do que ninguém. E isso não faz com que você se chegue ou não ao altar de maneira diferente. Quando o pastor abre para se orar ali perto de onde se prega. Não! O fariseu tinha noção seguinte: olha o serviço que eles prestam a Deus. Uma vez eu estava voltando de um trabalho de rua, e um irmão chegou perto de mim, eu não entendi aquele cenário não, porque eu estava voltando de um negócio de rua, e o pastor Luiz passou um cinema lá, lembra? Uma sexta-feira à noite, só para os homens. Veio um irmão, falou: olha, eu não sei nem como falar contigo. Eu falei: rapaz, é bomba, estourou. É porque você é tão ativo na igreja. Olha isso, irmãos, olha a fala, para você entender como às vezes a gente pensa. Não, você é tão ativo na igreja, irmão. Eu acho que o irmão nem é digno de me ouvir. Eu falei: que você está falando com Deus, cara? Não, é porque eu estou sempre lá sentado, eu não estou fazendo nada, me ajuda a ser melhor do que eu sou. Eu falei: peraí, como assim? Na mente dele, por não estar aplicando-se em serviço, aquele irmão, eu voltei uma sexta-feira, fiquei repetindo sobre aquilo,
Faz um tempão, mas hoje a ficha caiu melhor. Aquele irmão achava que o serviço o tornaria melhor. De que fazer algo para Deus o tornava aceitável diante de Deus. Mas essa não é a realidade. Quer ver uma coisa? A palavra de Deus diz que nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus, correto? E João fala que quem vive pecando não está com o Senhor. Não é isso? Primeiro João diz que quem vive pecando não está com Deus não. Que está vivendo outra história, mas não a história de Deus. E como o pastor disse, pecado para nós é um acidente, não um convívio diário. E se nós pudermos pensar nisso, você e eu, quando pecamos, quantas vezes a gente teve vergonha de orar? Levante a mão aí. Eu não vou nem orar, não tenho nem como me inclinar diante dele. Sim ou não? O problema, irmãos, é que nós pecamos muito mais do que fazemos arrependimento e confissão. E esse pecador que nós lemos aqui, ele tinha ciência de quem ele era. O publicano sabia que era pecador. O fariseu achava que não tinha pecado. Todos nós aqui essa manhã temos questões a confessar diante de Deus, sim ou não? Então todos nós devemos bater no peito e dizer: tem misericórdia. E nenhum serviço, nem tocar, nem pregar, nem arrumar cadeira e nem nada que fizermos aqui vai nos transformar ao ponto de podermos orar como esse fariseu. Seremos sempre, e eu gostaria que o irmão levasse isso para o coração do irmão, seremos sempre como publicano, mesmo santificados, tenderemos a errar. Seremos sempre aqueles que se chegam diante de Deus. Já fez uma besteira e chegou perto de alguém? Já fugiu? Eu já fugi do pastor Luiz, depois que eu tinha feito umas cagadas. Aí ele passava de um lado e ia para o outro. Até que um dia ele parou e fez questão de esfregar na minha cara de que me amava. Eu não entendo essas coisas até hoje. E eu busco entender, mas o que ele queria dizer é: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Mas eu o amo. Esse é o nosso Deus. Aleluia, né? Deus é bom, né? Eu também creio nele. Você é muito bom. E quando a gente se achega a Ele, tenha dúvida não, irmão. Ele vai dizer, se tu vier que nem fariseu, ele vai falar: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Se você vier como publicano, ele vai falar: vem cá. Vem cá. Não, peraí. Você se lembra do filho pródigo? Cala a boca. Te amo. Eu te amo. Quando eu comecei o evangelho, eu buscava poder. Aí me disseram que se eu orasse, jejuasse 40 dias, meu irmão, fogo caía. Rapaz, eu falei: maluco, 40 dias vai ter gente. Aí me disseram que um camarada tinha orado e jejuado 40 dias e eu falei: eu vou fazer esse propósito aqui. Eu quero poder, eu quero entrar na cidade e geral desmaiar. Tô tirando a roupa aqui. Consegui ainda não, tá? Os 40 dias nem o poder. Depois me disseram o seguinte: poder não tá com nada, rapaz. O negócio é a verdade. Se aprofunda na teologia. Vai na verdade. E eu fui. E aí eu olhava pro poder e falava: olha lá, girando. Entendeu? Isso aí não tá com nada. O negócio é aqui, ó, no grego, vem ver. E, irmãos, o Senhor me permitiu entender que o Evangelho, ele tem poder e tem verdade, mas ele é sobre amor. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é sobre amor. Ele é poder, ele é verdade, mas o assunto é amor. E que essa manhã o amor de Deus possa invadir o seu coração, de perto ou de longe, para que você possa chegar como publicano e dizer: pobre de mim, e ele possa te abraçar como o pai do filho pródigo. Glória a Deus. Isso é tão notório que conta-se uma história interessante, né? Como é que a gente se engana? Conta-se uma história, que é uma história sem H, uma brincadeira, de que um pregador foi numa igreja indicado dizendo o seguinte: olha, você traz esse camarada aqui, porque esse camarada ele é fora do comum. Ele vai entrando na igreja e as pessoas são curadas. Aí, nem precisa tocar nele. Sombra do camarada vai curando. Então tal igreja chamou esse pregador. Esse pregador veio. E aí quando ele entrou, passou, as pessoas já estão caindo curadas.
já voltava pronto. Quando ele pegou o microfone, o Ministério do Louvor caiu no chão, prostrado, quase que como uma energia elétrica. Quando ele começou a pregar, ele abriu a boca, irmãos. Conta a história de que a igreja inteira caiu em prantos e arrependimento. E ele era filho de uma família abastada, muito dinheiro, mas ainda assim um homem de caridade. Entrou um louco dentro da igreja, entrou pelos atos da igreja, chegou perto do púlpito, apontou um revólver e falou assim: eu vim te matar. Ele falou: peraí, dá um minuto. Falou pro louco: eu gostaria de dizer para a igreja que eu estou doando toda a minha fortuna aqui. Pai começou a falar em mistério, voltou: eu estou doando toda a minha fortuna para centro social tal, caridade tal, um pouco para a igreja, beleza, pode matar. Pum! O cara matou ele, caiu. Anos depois, um irmão daquela igreja subiu, foi para o Senhor, Deus levou. Chegando lá em cima, a primeira coisa que ele faz, depois de falar com o Senhor, é: quero ver aquele irmão. Deus, aquele irmão deve estar a destra. E procurando aquele irmão, olha, ele é assim e tal, da igreja tal, não sei o quê. Chegando perto, nada, ele já agoniado. Ele: será que eu estou no inferno? Aquele irmão. Chegou o apóstolo Paulo. Paulo, vem cá. Mas um camarada assim, tal, igreja tal. Subiu não. Vem cá aqui, ó. Dá uma olhada aqui comigo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, profetizasse, desse todo o meu dinheiro para os pobres, entregasse o corpo para ser queimado. Tu leu isso, irmão? Eu li. Pois é. Ele não tinha amor. Nosso serviço não nos aproxima de Deus. Ele pode traduzir Deus para as pessoas, mas não nos justificar diante dele. Que nossa oração seja de manhã como aquele e que injustificáveis nos cheguemos ao Senhor esta manhã. Bem? Eu gostaria de a cada pedacinho pudéssemos orar. Então nesse momento, a gente pudesse onde está, do jeito que quiser, ajoelhado de pé, do jeito que você quiser, eu vou ficar assim, você pode ficar aí do seu jeito, porque eu tenho certeza que esse trecho já falou com alguém. Senhor, sem nenhum mérito, nós nos aproximamos de Ti. Eu creio que esse texto já falou algo conosco. Me ajuda os irmãos a batermos no peito essa manhã e dizer: nada mereço de Ti. Ajuda-me. Em nome de Jesus, que a verdade do Evangelho esteja corroendo, destruindo, invadindo corações. Em nome de Jesus. E um segundo ponto que eu gostaria de conversar com os irmãos é sobre um momento aqui que chama muita atenção. O fariseu, ele compara a si mesmo em relação aos demais homens. E ele faz isso com notória vantagem. Ele ganha disparado em relação aos homens ali, o cara é o cara. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir em Romanos capítulo 2 comigo. Em Romanos capítulo 2... nós encontramos Paulo falando o seguinte: Romanos capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tal coisas, cuidas que, fazendo tu, escaparás do juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento?
Amém. O que Paulo está dizendo? Você acha que ao encontrar aquilo que você parece ser superior, ou mesmo um pecado de alguém, e dizer, nisso eu não caio, você acha que isso o protege? Não o protege. O julgamento de Deus não é segundo o pecado de A ou B, é segundo a dignidade do seu próprio filho. E 2, qualquer um de nós que esta manhã esteja fazendo qualquer comparação de julgamento em relação a qualquer outro irmão, depreciativa, que não venha edificar, somos indesculpáveis. Sabe por que Deus não ouve o fariseu, que nem o pastor Luiz falou ontem? Porque o fariseu, ele não é imperdoável. Ele pode pedir perdão a Deus? Pode. Mas ele é indesculpável. Significa que não há justificativa que sirva para que nós nos coloquemos à distância e dizemos, eu não fico ali porque aquele pessoal, eu não converso com aquele ali porque, eu não perdoo porque eu estou esperando que ele venha. Todo tipo de julgamento comparativo é indesculpável. Conta-se uma história que é uma tirinha de um cara chamado David Michael, não sei se é Michael, ele é um cara que faz tirinha nos Estados Unidos, é muito legal. Ele fala assim, a gente é tão esquisito, eu até anotei aqui, porque a gente faz assim, ó, todo mundo, deixa eu ver se eu anotei, qualquer um que é mais inteligente que eu é um nerd, sabe o que ele fala? Um nerd, sabe o que é nerd? Não sei se você sabe essa expressão, é como se fosse assim, um cara que gosta demais, ele é nerd. Qualquer um que é mais burro que eu é idiota. Qualquer um que é mais velho que eu é um velho gagá, outra geração. Qualquer um que é mais novo é um garoto, um guri. Qualquer um que é menos promíscuo, puritano, olha lá, querendo se exibir. Qualquer um que é mais promíscuo, galinha, olha lá. Está dizendo, sabe o quê? Que a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo a gente está se metindo. E sabe o que Deus fala? Não tem desculpa não. O meu juízo vai contra isso. Aquilo que você mediu, eu vou te medir. Isso é muito sério. A gente tem que se preocupar muito com esse tipo de coisa, porque a gente faz isso. Quem faz isso além de mim? Tem mais gente que faz esse negócio aí? Tu faz, levanta a mão aí. Tu faz? Gente, eu tenho que dizer quando eu não faço. Porque o tempo todo a gente está fazendo medições. A gente está sendo um fariseu. Você quer ver onde mais nós somos esses fariseus de comparação? Quando a gente entra na casa do rico, o cara é muito abastado, e a gente vê que ele tem um apego, a gente vê que ele tem uma relação com aquele dinheiro, a gente fala, ah, Deus, ainda bem que não me deste riqueza. Não caio nesse laço. Então a gente vai na casa do pobre, do muito pobre, você já fez isso, né? Casa do pobre, do muito pobre, pessoa que tem, ela, sabe, você sente que ela chama a própria miséria. E aí a gente chega e olha e fala, ah, Deus, do que me livraste. Fazemos ou não? A gente bebia, passa no bar e olha, oh, cegueira. A gente passa naquela igreja falando coisas absurdas, troca de anjo, aí você olha e fala, ah, oh Deus, tem misericórdia. Você bate no peito, que nem eu, né? Que nem fariseu, e fala, graças te dou por ser quem eu sou. E o problema é que quando a gente vai orar, a gente é bem capaz de falar isso. Você já falou assim, Deus, ainda bem que tu me tirou daquilo, olhando com desprezo para aquilo que Deus te tirou? Eu já. Eu me lembro uma vez que eu estava passando perto de um rock, eu gosto de rock, isso não mudou não sei se muda não. E eu passei perto de um bem doidão que eu ia, que era um lugar que eu ia para tocar. Eu não gostava de beber, mas eu gostava de vinho, então eu bebia vinho, mas não conseguia querer ficar bêbado. Eu fiquei bêbado umas 2 vezes, não me orgulho disso, mas eu passava lá. Eu me lembro que quando eu passei de novo, eu falei assim, olhei os moleques chapocando, doidão, falei, ainda entro aí para dizer qual é a verdade do meu Deus, me dá essa chance, Senhor. Na verdade eu estava dizendo o seguinte, eu sou melhor que todo mundo ali, só que eu não tenho coragem de falar isso, então eu uso Deus. Como eu sou melhor, e não quero dizer que sou,
eu vou dizer o quê? Que Deus fez alguma coisa em mim. Obrigado por ser quem eu sou. Não é assim? Só a gente tem que abandonar isso. Porque o Senhor disse aqui em Romanos, através da vida de Paulo, de que o juízo de Deus está sobre com quem pratica tais coisas. E de que nós somos indesculpáveis sobre qualquer tipo de comparação. Porque isso nos impede de nos inclinarmos com misericórdia e amor. Não é verdade? Eu acho que essa manhã a gente pode olhar para o irmão do lado e ver assim, ele é melhor que eu. Aquele irmão ali realmente tem aquilo que, aquele irmão é maravilhoso. Se nós nos tratássemos assim, como Paulo diz, olhando para o outro como se superior a si mesmo, teríamos um monte de servos aqui. Todo mundo ia servir todo mundo, porque ninguém ia se achar digno de não servir. Só que hoje a gente inverte, acha que quem serve no sentido bem mais básico da situação é aquele que não tem prerrogativas intelectuais que possa falar, quando isso é um grande engano. E eu queria que hoje esse nosso encontro com Jesus essa manhã fosse de abandonar coisas como essas comparações que nós fazemos de nós mesmos. Então assim, irmãos, eu dei exemplo de mim mesmo, eu gosto de dar exemplo de mim mesmo, para você saber que eu sou um safado sem vergonha. E que se isso te consola, que seja para que nós dois nos inclinemos diante do Senhor. Que ninguém aqui se ache digno de qualquer coisa. Mas se for necessário, talvez você procure sua liderança hoje para falar sobre isso. Procure um pastor, um líder, temos líderes aqui. Olha só, eu te julgo muito, tudo que tu faz eu julgo, tudo que você anda fazendo eu julgo, eu vivo te julgando e eu falo isso para as pessoas. Ou então você chega para as pessoas aqui e fala, irmão, eu te julgo muito, irmã, eu te julgo muito, me perdoa. Irmão, não tem desculpa. Para aquilo que não... É aquilo, perdão é necessário para aquilo que não tem desculpa. Aquilo que tem desculpa, eu peço desculpa, não é isso? Pô, me atrasei, desculpa aí. Agora, precisamos pedir perdão diante do Senhor e diante dos irmãos a quem julgamos. Isso é bem difícil, mas isso nos é requerido essa manhã. Porque para isso Deus nos trouxe. Amém? E é interessante porque Jesus pergunta qual é a verdade disso. Jesus pergunta por que a gente realmente acredita que possa ser melhor do que alguém. Tem um texto, e esse é o último, eu prometo, em Mateus 21, 28. Não vou ficar passeando muito na palavra, só para o irmão e a irmã entender para onde estamos indo. Mateus 21, 28. Bem, antes de lermos esse pedaço, alguém se identificou com comparações e julgamentos? Levante a mão. Fique à vontade. Poderia orar comigo nesse momento? Eu queria que você pudesse incluir nessa oração o fato de vai procurar a pessoa hoje aqui, se ela tiver. Senão nem ore. Vai orar para quê? Vai orar para não fazer um negócio? Não ore. Mas se a pessoa está aqui, procure essa pessoa hoje. Né? Outra coisa importante, que quem não libera perdão, não libera porque se acha superior ou digno, de tal forma que o perdão não é requerido. Então, se você precisa perdoar alguém, pedir perdão, inclua isso nessa oração. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos envergonhados demais de poder ter de fazer essa oração, mas é uma oração necessária. Nós temos nos comparado a pessoas e com essa comparação temos nos desfeito de pessoas. Nós temos falado de irmãos ou pensado ou julgado irmãos de uma maneira imprópria. E às vezes, Senhor, mais ainda, nós passamos isso à frente, falando para outras pessoas. Nós não liberamos perdão porque achamos que a outra pessoa não é digna. E ela que precisa vir primeiro à minha direção. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que eu e meus irmãos essa manhã possamos olhar para aqueles que temos nos comparado, ofendido, e com essa oração, com o poder que o Senhor está nos dando nesse momento, venhamos a procurar essas pessoas e olhar e dizer, meu irmão me perdoa. Talvez, Pai, os irmãos que estão sendo pedido perdão, elas nem saibam disso. Talvez as nossas comparações estejam apenas na nossa mente. Talvez os nossos julgamentos tenham parado apenas no nosso pensamento, mas sabemos que o Senhor lê pensamentos. E o Senhor vai julgar os homens segundo a consciência daquilo que eles pensam e fizeram através do seu corpo. Senhor, tem misericórdia de nessa manhã. Que cada um possa orar na certeza de que vai se levantar daqui no final e antes desse almoço vai procurar essa pessoa. Porque nós sabemos que o inimigo vai tentar fazer com que a gente empurre isso para outro time. Então, Deus, que a gente não passe a vergonha de estar falando com Deus e falsamente dizendo que vai fazer algo que não vai. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos. Amém.
Mateus 21, 28. A parábola, mais uma história. Parábola de 2 filhos. O Senhor Jesus faz uma pergunta. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Eu não quero. Mas depois, arrependido, se foi. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, e respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, as prostitutas, entrarão adiante de vós no reino de Deus. Paramos por aí. Que sério isso, irmãos? Ele disse que vai, mas não foi. O outro disse que não queria. Ele não somente disse que não ia. Irmãos, percebam o texto comigo. Ele não somente disse que não iria, ele disse que não queria. Você já imaginou um liderado seu, ou você sendo líder, seu pastor fala assim: faça isso. Não quero. Não quero, não quero. Não quero. Vou fazer, não quero. Depois ele se arrepende e vai. Mas a pior coisa que tem é quando a pessoa fica tranquilo, conta comigo, não sei o que é, e não vai. Eu posso dizer uma coisa: todos nós já erramos nisso. Todo mundo aqui já errou nisso. Por isso que eu acredito que a palavra de Deus não esteja num âmbito assim, para ela, para mim. Eu acho que o negócio está geral aqui hoje. Jesus disse que aquele que não quer ir, que fala com a boca: eu não quero fazer isso nesse ministério, eu não quero servir trabalhando contigo, esse é muito melhor do que aquele que se excusa, dizendo que vai, ou mesmo que, se der, eu vou. Hoje de manhã estamos diante, não de fariseus, eu espero, estamos diante de um monte, um publicando olhando para o outro, porque tanto eu quanto você já dissemos: eu não quero, mas talvez não tenhamos tido a coragem de falar para as pessoas. Então a gente se excusa. O que é se excusar? Se desculpar. Ainda aquele teólogo, Kierkegaard, ele falou que quem ora falsamente ora como para um ídolo. E ele fez uma comparação bem esdrúxula, difícil às vezes de aceitar para nós que não somos católicos. Mas ele falou assim: imagine um homem parado diante de uma imagem de Jesus. Sabe aquelas imagens horríveis de cachorro lambendo o sangue de Jesus? Aquela coisa que tu encontra em loja de macumba. Aí tu imagina ela aqui, parada. E esse homem chega e se aproxima diante dessa imagem e começa a falar com o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu sou pecador, me ajuda, me salva, me transtorna. Esse teólogo faz uma comparação que é um pouco difícil, mas pense comigo. Ele fala assim: talvez haja mais verdade, talvez Jesus esteja com a mão no ombro desse homem, haja mais verdade do que em muitas das nossas orações, onde oramos para o invisível, achando que o invisível é também inexistente. Ele não só é invisível, como ele não está ali. Vamos orar pelo menos alimento. Senhor, obrigado. Ninguém parou para pensar: peraí, vamos falar com alguém. Senhor, obrigado por esse alimento. Não faça mal, faça bem, amém. E praguejamos como que uma reza. Quem já viu reza de católicos? Os irmãos católicos fazem reza, viu isso? Faz diferença com algumas das nossas orações? Levante a mão. Às vezes não. Às vezes nós oramos para comer, para tomar banho, para dormir, para fazer uma coisa simples aí. Deus me ajuda nessa prova. A sensação é simplesmente de um encantamento. Eu joguei o feitiço para ver se a prova pega. Na verdade, não pensamos, estamos falando com uma pessoa. Peraí, vamos. Opa! Estou falando com alguém. Quem ora falsamente, ora como que para um ídolo, porque não está ali. Está falando consigo mesmo, ou então jogando um mantra. Eu vi uma frase esses dias que eu achei muito legal. Ela fala assim: às vezes a gente digita os nossos comandos. Imagina um computador, a gente digita os nossos comandos e aperta o Enter de Deus e acha que magicamente as coisas vão acontecer. Às vezes também a gente digita os comandos de Deus, aperta o nosso Enter e acha que vai acontecer. Temos que nos desgarrar de orações como essa. Talvez para alguns tenha que ser: peraí que deixa eu parar para pensar. Eu já vi gente fazendo isso, antes de orar, dando uma
respirada para dar uma descolada, tipo assim, peraí que eu vou falar com ele. E não é uma questão religiosa, é uma questão de, para aquela pessoa, para ela poder, que a consciência dela tenha certeza que ela está falando com uma pessoa, ela dá uma respirada. Nós estamos rezando no automático muitas vezes, sim ou não? Quem pode confirmar isso levantando a mão? De vez em quando eu faço isso. Já fez isso? Isso é falso. Isso é mantra. Isso é reza. Isso é mandinga. Mas oração não é. Na oração eu tenho ciência de que alguém está me ouvindo. Com oração eu tenho ciência que eu estou falando com uma pessoa. Com oração eu tenho de estar ligado e consciente de que Deus, o próprio, está falando comigo e eu com ele. Quando não é falso, há um ídolo ali. Estamos falando de nós para nós mesmos. Nós somos aqueles, irmãos, que voltaram, como diz Ariovaldo Ramos, da grande rebelião. O mundo inteiro está contra o Senhor. Ele já nos resgatou e nos colocou num exército que vai divulgar em amor as verdades do reino. Nós éramos aqueles que estavam na grande rebelião, estávamos contra o Senhor. Éramos inimigos de Deus contra o conhecimento de Deus, Efésios capítulo 2. Éramos inimigos, estávamos sobre a ira de Deus. E Deus nos resgatou para uma relação íntima de pai e filho, que nós temos tornado em mantra, reza e orações para si mesmo. Essa é uma manhã, por favor, se torne vulnerável essa palavra. Por favor, olha para mim, olha para mim. Se torne vulnerável essa palavra. É uma manhã onde podemos revolucionar nossa vida de oração. É uma manhã onde podemos nunca mais apertar o automático, apertar o enter. É uma manhã onde a gente pode ter certeza de que Deus está enjoado de nossas rezas e de que Ele requer de nós uma atitude relacional de verdade. É difícil, muito difícil. É muito difícil porque já estamos no automático há muitos anos. Já oramos como que a nada há muitos anos. Já cantamos na tentativa de alegrar Deus, como diz um pregador que eu gosto, eu acho muito legal, ele fala assim, a gente parece que é o pessoal que quer, mas não pode. Cantando para aquele que pode e que não quer. Então a gente fica cantando as músicas que ele gosta para no final, para ver se ele atende. A gente canta as coisas que ele gosta, vamos cantando tudo que ele gosta, no final vamos ver. Agora a gente faz uma oração bem forte, porque talvez assim ele se incline. Isso é macumba, irmão. Isso é macumba. Estamos aqui celebrando o Senhor. Ele já nos deu tudo. E se você não é salvo, ainda há tudo a receber. Essa é uma manhã onde nós temos certeza de que não há nada que vamos fazer que possa tornar o coração de Deus melhor. Deus não pode ser, desculpe o termo, mais bom. Deus sempre. A obediência não compra recompensa em mérito de nada. Senão o ladrão da cruz ia pegar um céu terceiro nível. Não teve muito tempo para servir, né? Então ele vai pegar um céu, mas eu já ouvi essas coisas. Eu já ouvi sobre galardão de céus em níveis. Tipo, tem um que é top mendigo. Já ouvi de pastor. Eu falei, como assim? Não, é pessoa que não fez nada. Irmãos, eu não entendo galardão. Não venha falar comigo de galardão, porque eu não entendo esse negócio. Eu não entendo. Eu sei que existe, porque a Bíblia diz. Não sei como existe. Porque se ele fez tudo e faz tudo através de nós, eu não sei. Eu não acredito em ranking divino. Tem um troço que ele chama de galardão, que ele vai explicar lá em cima. Cuidado quando tentar você e eu explicarmos. Porque nós podemos acreditar que sem santificação ninguém verá Deus. Então o mais santo vê mais Deus. E o menos santo, uma porção entre as frestas. Eu acho que não é assim. Sem santidade o mundo não vê Deus na gente. E é dessa santidade que o mundo precisa. Eu gostaria que os irmãos pudessem orar comigo agora. Deus requereu algo de você hoje. Levante a mão com sinceridade, sem participação religiosa. Acho isso um estrago. Levante a mão com sinceridade. Deus requereu uma atitude sua. Quem seria corajoso de dizer? Eu posso dizer algo que Deus requereu. Quem seria corajoso? Levante a mão, vou te dar o microfone, não fala daí. Tem essa coragem? Fala para mim aí.
O que Deus requereu de você? Quer que eu diga o primeiro? Tem que sempre ter um bode expiatório, né? Deus me requereu cobrar menos de quem ainda não tem nada. No sentido de que eu não posso esperar de pessoas que ainda não conhecem aquilo que o Senhor já nos mostrou. E de que eu devo mudar nisso. Porque esse julgamento Deus não quer que eu faça nenhum outro, mas esse aí deve estar odiando ele. Porque enquanto eu estava pregando, a minha cabeça estava batendo nisso. E para você? Levanta a mão, participa desse momento, fala. Liberar perdão. Amém. Faça isso, mano. Quem mais? Levanta a mão. Não fazer serviço para alcançar mérito. Amém. Fala pra gente. Pedir desculpa pro seu amigo. Ele está aqui? Então, dá um jeito aí. Quem mais? Fala. Deus está ouvindo você. Faz. Com pessoalidade. Orar com pessoalidade. Quem mais? Levanta a mão. O Senhor está aqui. Está ouvindo nossas falas. Fala, Larissa. Parar de julgar as pessoas. Quem mais? Levanta a mão aí. Fala, irmão. Se rasga aí. Se desnuda. Levanta a mão. Tem mais alguém aí? Deus te incomoda, porque a gente fica segurando a mão. Mas ele incomoda. Ele fala assim, fala. Fala, meu irmão. Pode? Fala. Eu queria chamar a Catarina aqui e pedir perdão a ela, porque teve uma vez que a gente se desentendeu na igreja. E desde então meu coração tinha um resquício em relação a ela. Mas Deus falou muito comigo nessa manhã. E eu queria te pedir perdão, Catarina, por tudo que a gente falou. Eu quero dizer que eu te amo em Cristo Jesus. Deus te abençoe. O Senhor está aqui. Tem alguém mais que quer falar alguma coisa? Levante a mão. Fala. Amém, meu irmão. Quem mais? Amém. Levanta a mão. Se Deus não quer parar, não pare. Quem mais? Tem alguém aí? Alguém quer pedir perdão ou perdoar? Alguém quer falar o que quer mudar da vida? Jesus está ouvindo. Ele ouve você também, mas talvez você seja a pessoa que vai falar para que o outro perceba que não é só você que erra nisso. Tem mais alguém? Natalino. Ajudar mais o próximo. Amém, meu irmão? Amém. Quem mais? Alice. Serviço não torna ela mais digna. Por ela ser útil, ela não é digna. Ela é digna porque o sangue de Jesus está sobre ela. E essa dignidade está sobre cada um que é salvo. Quem mais? Alguém quer mais falar? Não? Fala, meu irmão. Achar que o serviço na igreja vale alguma coisa. Achar que te torna melhor, né? Não torna. Muitos dirão naquele grande dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos. E ele vai falar o quê? Nunca te conheci. Deus te abençoe, eu tenho certeza que ele está te ouvindo, tá? Tem mais alguém? O Senhor está passeando. Fala, minha irmã. Amar mais o próximo do que o senso de justiça. Glória a Deus, glória a Deus. Dê glória a Deus, irmão. Sabe por quê? Deus está passeando, falando com que o nosso próprio coração se desdobra. Tem mais alguém? Alguém quer falar? Senão vou orar, hein? Se Deus está te incomodando, não deixe de levantar essa mão, não. Tem alguém mais? Alguém? Vou orar, hein? Amém? Dê a mão. É parar de julgar as pessoas. Na minha escola também preciso. Parar de julgar as pessoas na escola. Não adianta não. Mexendo aqui comigo. Eu também trabalho na escola. Quase me beijando. Dê a mão à pessoa do seu lado. Vem cá, Fredinho. Vamos orar com o meu irmão juntos. Vamos? Vem cá. Vem aqui do lado dela. Pode dar a mão aos seus filhos. Não tem problema, em pé, sentado, do jeito que você achar que deve. Amém? Vamos orar juntos, assim? Você repete se você achar que deve, senão você não precisa repetir não, sem religiosidade. Bom? Feche seus olhos comigo. Repita se você quiser. Senhor, eu entendi
que eu não devo ser um religioso, que eu não devo servir para que o Senhor me ame, porque eu sei que em Jesus Cristo o Senhor me ama. Senhor, eu entendi que eu não devo julgar o meu irmão, que eu não devo compará-lo, mas que eu devo amá-lo. Senhor, que essa manhã seja um marco na minha vida, para que eu possa me parecer mais com o Senhor. Me ajuda a procurar as pessoas a quem devo procurar neste lugar, e aquelas, Senhor, que não estão aqui, me dá forças para procurá-las também. Eu vou orar agora, irmãos. Fique na sua oração. Senhor, obrigado. O Senhor é tão bom, de uma maneira que nós não entendemos. E só o Senhor para liberar perdão e despertar perdão no coração dos irmãos. É lindo, Senhor, ver o que o irmão fez aqui e o que cada um fez, Senhor, porque sabemos que nenhum desses pedidos de perdão, na verdade, Senhor, é mérito. É graça. A graça de Deus permeia esse lugar e encontrou corações sedentos e áridos pela graça. Oh, aleluia! Senhor, obrigado. Precisamos mais da graça de Deus. Eu sei que o Senhor quer nos dar mais. Somos nós que fechamos essas portas com nossos julgamentos, comparações, nossas besteiras, nossas picuinhas, Senhor. É um momento onde o Senhor quer derramar a Tua graça e nós não podemos perder essa chance. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a, de modo digno em Ti, sermos úteis para os irmãos. Não para alcançar o favor divino, Deus, mas porque servir nos traduz. Servir, Senhor, mostra quem somos para Ti, mas não nos transforma em cristãos. Obrigado por Te servir. E aqueles, Senhor, que se sentiriam diminuídos por não participar de qualquer coisa que seja, que essa manhã possam se sentir, Senhor, abraçados, porque Tu disseste que os últimos seriam os primeiros. Que essa seja a manhã dos últimos, para que em Ti sejamos os primeiros. Obrigado, Senhor Jesus. Te damos graça. Amém. Aplausos, Senhor Jesus Cristo.